Olá, bom dia, nova semana chegando, segunda-feira, 15 de julho de 2024. O nosso super abraço de hoje vai para a Raíra. Parabéns, Deus te abençoe. E hoje a igreja se veste de branco para celebrar São Boaventura. Então iniciemos com uma bela frase deste santo, abre aspas. Se quereis progredir no amor a Deus, meditai todos os dias a paixão de Cristo. Nada contribui tanto para a santidade das pessoas como a paixão do Senhor. Fecha aspas. Este podcast é um oferecimento. Vimarra Construtora Londrina. Conheça o Residencial Esplendore, bem pertinho aqui da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Grupo Predial. Gestão e contabilidade para condomínios. Pensou condomínios? Pensou predial. BMX Seguros e Planos de Saúde. O seu parceiro na busca por impulsionar negócios e simplificar processos. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O discurso sobre a missão do capítulo 10 do Evangelho de São Mateus oferece muitas ideias para cumprir a missão dos discípulos e missionários de Jesus Cristo. O Evangelho de hoje apresenta a parte final deste sermão sobre a missão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, Pai Todo-Poderoso, que, celebrando a festa de São Boaventura, aproveitemos seus preclaros ensinamentos e imitemos sua ardente caridade. Amém. Mateus, capítulo 10, versículos de 34 e capítulo 11, versículo 1. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho do seu pai e a filha da sua mãe, a nora da sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar as suas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É claro que Jesus não veio para provocar guerras, mas para trazer uma mensagem de amor e salvação. Ele não enviou seus discípulos para trazerem a espada, mas a paz, o perdão, a reconciliação, a mansidão, o amor ao próximo, aos inimigos. Mas diante desta esplêndida mensagem de bondade, os homens podem reagir de duas maneiras, acolhendo ou rejeitando o Evangelho. Aqueles que se opõem violentamente ao Evangelho e aos evangelizadores produzem essa ruptura e essa divisão. E isso também pode acontecer dentro de uma mesma família. Jesus veio para carregar a espada do julgamento de Deus, que separa o bem do mal, aqueles que acreditam nele e aqueles que o rejeitam violentamente. A palavra de Deus é como uma espada que penetra nas profundezas de cada pessoa
e a julga, destacando as suas verdadeiras intenções, como está no capítulo 4 de Hebreus. Diante dessa escolha radical, a favor ou contra Cristo, o discípulo deve estar disposto a assumir a cruz da ruptura com os familiares e seguir a Cristo. É uma questão de vida ou morte. E para ter a vida eterna, você deve estar disposto até a perder a vida temporal. Cristo é Deus que deve ser amado mais do que qualquer outra pessoa, até mais do que nós mesmos. A linguagem de Jesus é compreensível para aqueles que acreditam que Deus ressuscita os mortos e dá a vida eterna àqueles que perderam a vida por causa de Cristo. A conclusão do discurso missionário não se dirige aos missionários, mas a quem os acolhe. Quem acolhe os missionários, acolhe Cristo e o Pai que os enviou. Acolhê-los como profetas significa, antes de tudo, ouvi-los e acolher a mensagem que anunciam. Acolhê-los como justos significa não considerá-los como simples viajantes que pedem hospitalidade, mas como homens de Deus. Acolhê-los como poucos significa considerá-los fracos e necessitados. Foi o Senhor quem os enviou sem dinheiro e sem meios, está lembrado do Evangelho? Eles confiaram o problema do seu sustento à providência do Pai e ao acolhimento dos seus irmãos. E quem os acolhe não precisa se preocupar, porque se forem verdadeiros missionários, irão se contentar com um pouco, um copo de água fresca, com aquele mínimo necessário para retomar o caminho e o anúncio do reino de Deus. E na conclusão do discurso, Mateus quer destacar que o que escreveu é o documento oficial da missão apostólica para todos os discípulos, de todos os tempos. E como dito no início, hoje a igreja celebra São Boaventura, mas o nome dele não era esse não, era João de Fidanza. Ele nasceu em 1218 em Bagnoregio, atualmente Bagnoregio, na região de Viterbo, na Itália. Seu pai era um médico famoso, mas não conseguiu curá-lo de uma enfermidade grave na infância, que foi obtida quando a família reunida a pediu por intercessão de São Francisco de Assis. Foi então para Paris estudar e lá, aos 20 anos, entrou para a ordem franciscana com o nome de Boaventura. Concluídos em 1253 os cursos de filosofia e teologia na Universidade de Paris, foi nela nomeado ao mesmo ano catedrático das duas matérias, porque sua inteligência e sabedoria o destacavam. Nesta mesma universidade conheceu e fez grande amizade com São Tomás de Aquino, a partir da qual muitas e fundamentais obras espirituais e literárias surgiram através dos dois, conduzindo a Igreja nos séculos futuros. Boaventura via na ordem franciscana, e por isso com ela se identificou, um reflexo da própria Igreja, porque tanto uma como outra haviam surgido entre homens simples e humildes, só depois agregando-se a elas os nobres e cultos. As ordens mendicantes, como a dos franciscanos, representavam assim as origens da Igreja e por isso precisavam ser preservadas. Em 1254 surgiu grande controvérsia entre os mestres seculares e os das ordens mendicantes. Os seculares argumentavam que aquelas não deveriam ser reconhecidas pelas universidades. E foi na defesa dessas ordens que, pelas suas qualidades superiores como teólogo e orador, Boaventura se destacou no meio eclesiástico. Em 1257 ele foi nomeado pelo Papa Alexandre IV, em função da sua virtude, cultura, ciência, sabedoria, como superior geral dos franciscanos, com o título oficial de ministro-geral da Ordem dos Frades Menores. Por isso deixou o ensino nos seguintes 18 anos, como também teve que viajar muito pela Europa em missões importantes. Em 1260 escreveu uma biografia de São Francisco de Assis, a Legenda Maior, ou Legenda Maggiore, superior a todas as anteriores, e com o objetivo de fortalecer a unidade da ordem, que já contava com cerca de 30.000 frades,
mas se via ameaçada por espiritualidades discutíveis e influências mundanas. O famoso pintor Giotto inspirou-se nesta obra para realizar sua série Histórias de São Francisco. O Papa Gregório X tornou bispo e cardeal de Albano Laziale em 1273, o encarregando de organizar e dirigir o Concílio de Lyon de 1274, no qual foi trabalhada a unidade entre a Igreja Latina e a grega, como também a reconciliação entre o clero secular e as ordens mendicantes. E além de todas essas suas altas funções e responsabilidades, Boaventura escreveu ainda uma vasta e profunda obra, abordando quase todos os assuntos acadêmicos da sua época, como destaque, porém, para a filosofia e a teologia, testemunhando a relação mútua entre as duas disciplinas, com a submissão da primeira à segunda, ou seja, da filosofia à teologia. Para ele, Cristo é o caminho de todas as ciências, e só a verdade revelada pode uni-las, planificá-las para o seu objetivo de levar ao conhecimento de Deus. Procurando sempre fundamentar com a razão as verdades da fé, tomou a caridade como base do seu pensamento teológico. Estes escritos foram desenvolvidos num total de 11 volumes. Entre os muitos e diversos textos, destacam-se comentários sobre as sentenças de Pedro Lombardo, e de muitas outras, realizando por ordem dos seus superiores vários escritos quando tinha apenas 27 anos. Escreveu tratados sobre a perfeição da vida de Santa Isabel da França, irmã de São Luís IX de França, e suas Clarissas. Após duas e sucessivas intervenções no Concílio de Lyon, São Boaventura faleceu no dia 15 de julho de 1274, assistido pessoalmente pelo Papa. O modo exemplar como conduziu a ordem franciscana o tornou conhecido por segundo fundador, segundo pai da mesma ordem. Recebeu o título de doutor da Igreja, doutor seráfico, paralelamente a São Tomás de Aquino, conhecido como doutor angélico. Oremos. Senhor, que quereis reformar nossas almas no caminho da santidade, concedei-nos por intercessão de São Boaventura, viver na verdade e na caridade, portanto em harmonia convosco e com as criaturas em meio às desordens deste mundo, para que tenhamos a boa ventura de repousar em vós depois dos nossos terrenos trabalhos. Amém. Por intercessão de São Boaventura, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e um dia mais que iluminado.